Então, para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, eu sou pastora de mulheres que pastoreiam crianças, sou responsável pelo Ministério Kids aqui, Teleios Kids, né, junto com alguns números de mulheres que estão aí. Então, você que é líder Kids, queria que você levantasse sua mão. Todas essas mulheres que estão aí na sua mesa, ela é responsável por pastorear um grupo de crianças, amém? Onde elas ministram a vida de Deus, onde a palavra de Deus chega ao coração dessas mulheres, e eu sou responsável também em ministrá-las, amém? Amém. Então, Raá significa aquela que dá a vida. É o nome de Eva no hebraico. Então, eu vim com uma palavra no coração que era sobre Ixá. Então, o nome Eva, o nome mulher na Bíblia, os nomes hebraicos, eles têm alguns significados. E Eva e mulher têm alguns nomes em hebraico específico que significa uma ação daquela mulher, que no caso é Eva. E aí, no princípio, era sobre Ixá, aquela que fala também com poder, que ela é meiga, carinhosa, né? Ixá fala sobre essas qualidades que nós mulheres temos, amém? De fogo, né? E às vezes fala dessa intranquilidade ou de força, e de ser carinhosa, né? Que algumas de nós temos mais e outras menos, mas está ali, porque somos mulheres. Mas o Senhor trouxe muito forte no meu coração em falar sobre a Raá, sobre esse significado de Eva, aquela que dá vida. E eu não vou falar sobre essa questão do gerar mesmo, do gerar filhos, mas é o de dar vida por outro ventre, que é a nossa boca. Amém? Que tem poder de dar vida a coisas que abençoam e a coisas que não abençoam, que amaldiçoam. E o significado de Raá aponta, o seu significado é contar, apontar, declarar e mostrar. Então você, essa tarde, é Raá, aquela que conta, aquela que aponta, aquela que declara e aquela que mostra. E em um dado momento da nossa vida, nós precisamos decidir o que nós vamos contar, o que nós vamos apontar, declarar e mostrar. Não é? Porque tem um momento na nossa vida que nós decidimos o que eu vou fazer, o que eu vou apontar, o que eu vou contar, o que eu vou mostrar, não é? Então tem coisas que a gente dá uma guardada. Isso eu não preciso mostrar. Isso eu preciso mostrar. Isso eu preciso contar. Isso não. Então, são essas vertentes que nós vivemos como ser humano e como mulher. Amém? E nesse caso, o que nós contamos, o que nós apontamos, o que nós declaramos? Então, olha só. Eva, ela foi aquela mulher que teve aquele contato direto com Deus. Até a viração do dia, que aí ela contava, ela conversava com Deus, provavelmente ela falava o que aconteceu naquele dia, o que ela descobriu. Então ela, Raá, Eva, ela teve contato com Deus, ela se reportava a Deus todos os dias, ou seja, ela traz dentro dela toda a essência do conhecimento de Deus. Então pensa, uma mulher que gosta de falar, estava falando com o próprio Deus todo final do dia. Ela ia lá e conversava com o Senhor. Desfrutava da presença dele. Então, a função dela, como eu disse, é contar, declarar, apontar, mostrar para a próxima geração quem é Deus. A próxima geração, ela fala dos mais novos, né? Que podem ser meus filhos, aquelas pessoas mais novas que estão ao meu lado. Então, eu preciso saber o que eu vou contar, o que eu vou mostrar, o que eu vou apontar e o que eu vou declarar. E fala muito da nossa boca, desse ventre poderoso que eu posso abrir para dar vida ou eu posso fechar para não causar morte. Amém? Então, olha só o que diz lá em Provérbios 15:4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito.
E o espírito aqui está em E minúsculo, fala do nosso espírito, do espírito do outro. E aí diz isso, que a língua serena, calma, ela é a árvore da vida, mas a perversa, ela quebranta o espírito. Então, até nessa situação mesmo ali do Jardim do Éden, a gente sabe que a língua perversa da serpente causou todos os danos que nós vivemos hoje, né? Ou permitiu. E aí, nós aprendemos que eu preciso ter uma língua serena. E de serenidade fala de calma, né? Que ela pode saber o que vai falar ou não. A morte e a vida, em Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então nós estamos aqui comendo do que algumas pessoas fizeram, algumas irmãs investiram seu tempo ali, fazendo bolo, a coxinha ou comprando, mas alguém fez, alguém investiu nisso, e saiu uma coxinha, e saiu um bolo, e tudo muito gostoso, e nós comemos. E com a língua é exatamente isso. Eu vou comer do fruto que eu lançar. Se eu quero comer um bolo, eu faço o quê? Eu faço bolo. Se eu quero comer coxinha, eu faço coxinha. Então, não adianta fazer coxinha e querer comer bolo. Então, eu preciso saber muito bem o que eu quero comer para eu saber o que eu vou lançar. Então, a própria Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua e o que a bem utiliza, come do seu fruto. Então, se nós mulheres fomos criadas para dar vida e hoje temos conhecimento que ele não vem só do nosso ventre, como eu tenho falado, vem da nossa boca. E aí, é uma palavra confrontadora, porque todas nós, em algum período, em algum momento, nós falhamos com a nossa boca. Nós falamos coisas que não deveriam ser ditas, nós magoamos pessoas, nós lançamos palavras de maldição, nós usamos ela para o mal. Então, sendo também a boca um ventre, aonde nós damos a vida para aquilo que edifica e aquele que destrói. Então, nós devemos usar com sabedoria. Então, nós precisamos entender que nós temos algo precioso abaixo do nariz, que é a boca, e que nós devemos usar com sabedoria. Porque se eu quero que o outro tenha vida, eu preciso declarar a vida. Amém, irmãs? Então, nós precisamos saber muito bem utilizar. Porque se nós estamos falando que o significado de Eva, é aquela que dá vida, então é aquela que dá vida a o quê? A vida, propriamente dita, para abençoar, ou vida à morte, aquela que destrói relacionamentos, né? Destrói sonhos, destrói propósitos. Nós precisamos estar atenta. Na verdade, nós precisamos ser muito sensíveis. Eu ouvi que tanto o pombo ou a pomba, eles são da mesma família, não é? Mas se você está num ambiente em que você está tendo gritaria ou está tendo muita confusão, o pombo macho, ele não se importa com aquilo, com aquela situação, com aquele burburinho. Já a pomba fêmea, ela é mais sensível. Então, na hora que está acontecendo esse burburinho, essa bagunça, ela vai fácil. E nós devemos ter essa sensibilidade da pomba fêmea. Tanto que quando Jesus é batizado, o que vem sobre ele? Uma pomba. Sensível. E é isso que nós devemos ter, sensibilidade. Eu não estou falando de você ser quem você não é. Tem mulheres que têm mais força para falar, tem seu jeito. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo essa sensibilidade de entender o que eu falo e o que eu não falo. Sabe o filtro? É bom filtrar? Colocar uns 10 filtros antes de sair? Que vai causar menos problema? É isso. Ser sensíveis assim. E aí nós precisamos ter sabedoria. Então, passamos pela nossa vida com um poder incrível. Passamos pela vida com um poder de fogo, de energia elétrica, poderoso debaixo do nosso nariz. Então, eu coloquei aqui
O fogo, ele aquece, ele traz força, ele traz vida. Isso eu estou dizendo a parte boa do fogo. A parte ruim do fogo, se eu utilizá-lo da forma errada, ele pode incendiar uma casa, ele pode me queimar, ele traz prejuízos para mim e para os outros, né? A energia também. Ela pode ligar um produto, como que fala, gente? Uma geladeira, um eletrodoméstico. Aqui as coisas estão ligadas, está sendo usado por uma utilidade boa, não é? Mas se eu usar da forma errada, eu vou tomar um choque, vou ser eletrocutada. E aí eu vou me queimar também, vou machucar os outros. E não é bom? Quem aqui já tomou choque? Mesmo que seja de 110, já dá aquele tranquinho, né? É ruim, não é bom. Agora, imagina numa voltagem bem maior. E aí, irmãs, aquilo que é usado de forma demasiada, desnecessária, descabida, fora de hora, ele traz morte. Diga morte. Traz morte. E aí nós precisamos decidir o que nós queremos. O que nós queremos para dentro da nossa casa. O que nós queremos para a nossa família. O que eu quero declarar para o outro. O que é que eu quero ver? E a responsabilidade, irmãs, é nossa. Porque se a Bíblia ela diz que a morte e a vida estão no poder da língua e o que a bem utiliza come do seu fruto, então nós temos a gente já sabe. Nós já temos clareza daquilo que o Senhor quer que a gente fale. Porque o Senhor não quer que nós experimentemos coisas ruins e vivamos mal. O Senhor quer que a gente coma e viva o melhor desta. Agora, por quê que a gente usa a nossa boca para o ruim? Sabia que quando os espias foram lá olhar a terra e eles voltaram dando um parecer ruim, aquilo significa ser uma palavra torpe? Quem aqui sabia o que era uma palavra torpe? Ou pensava também que era só em relação ao palavrão? A palavra torpe é quando você desanima o outro. Ah, não vai dar certo. Ah, não está muito bom. É aquela pessoa que sempre quando olha, coloca um defeito. Então, nossa, mas seu cabelo não está legal hoje. Quando eu desanimo o outro, às vezes a pessoa já não está num bom dia, na hora que você encontra ela, sua roupa não está legal, seu cabelo não está legal. Só sabe desanimar. Só sabe ver o ponto negativo. E algumas de nós vivemos em um ambiente familiar no qual não tinha nenhuma palavra de incentivo ou uma palavra da qual edificasse. Então sempre foi, você não consegue, você não vai dar conta, você não é capaz. Mas o Senhor, Ele pode mudar isso, Ele pode mudar a sua fala e pode mudar o coração do outro através da sua boca. Você consegue, você pode fazer, você é capaz. Olha, você emagreceu, né? Não encontrar a pessoa e falar, nossa, você engordou. Meu Deus, por que você vai desanimar a outra? Isso é palavra torpe, isso desanima. Você acaba com o dia da outra pessoa porque ela vai ficar pensando e daqui um pouco ela vai estar falando mal de você na cabeça porque daí o diabo ele amarra uma coisa na outra. Não faça isso, não faça com mulher, não faça com criança, não faça com o seu marido, não faça com ninguém, tenha sensibilidade com o outro. Porque se eu quero ter um bom relacionamento com a pessoa, eu preciso plantar isso. Eu não estou falando para você mentir, eu estou falando para você olhar com um bom olhar. O que acontece é que existem pessoas também que vivem armadas. Armadas. Então, elas já estão sofridas em suas vidas, já estão magoadas e, às vezes, elas se fecham e não conseguem receber nenhuma palavra de incentivo. Quando o outro vai falar como você está bonita hoje, o seu cabelo está bonito hoje, ixi, então eu acho que ontem não estava. Acho que... O que eu fiz ontem que não estava bom? Acho que a Bruna não me deu a dica certa da roupa. Inclusive, eu gostei da sua calça, Bruna. E aí, a pessoa sempre vive armada. Então, existe todo tipo de gente. E o Senhor quer nos curar. Amém? Então, sempre ter um bom coração, uma boa boca para falar e uma boca para ouvir. Amém? Então, nós precisamos ter sabedoria assim.
em tomar cuidado em preservar o coração do outro. E aí, o contar de Cristo, o apontar, o declarar e o mostrar, seja na verdade algo que nos direcione durante os nossos dias, durante a nossa vida e durante o nosso tempo aqui na Terra. Amém? Aonde eu possa apontar a Cristo, declarar a Cristo e falar de Cristo. Aonde eu posso andar como Cristo andou. Sempre olhando para o outro, pensando o que eu posso fazer para que ele seja edificado. O que eu posso fazer para melhorar esse ambiente. Senhor, é com a minha boca? Às vezes o calar também. A Bíblia diz que até o tolo, ele passa por sábio quando ele fica calado. Então, irmãs, nós precisamos saber o momento que nós vamos falar e o momento que nós vamos nos calar. O momento que eu vou dar a minha opinião ou falar algo e o momento que eu não vou falar. E nós precisamos saber que, às vezes, ficamos nervosas e falamos coisas que a gente não queria. Não queria falar naquela hora, mas já estava no coração. Mas nós precisamos entender que a minha casa, o meu trabalho, aonde eu estou, ele precisa apontar a quem? Diga, a Cristo. Então, se precisa apontar a Cristo, eu preciso falar de Cristo, andar como Cristo. Amém? Eu não estou falando para você ter um jargão, uma fala só de crentez, não. É de comportamento. E é entender por que você está no lugar, por que você está ali. O que eu estou fazendo aqui de propósito, senso de propósito, no seu trabalho, na sua casa, hoje aqui. Amém? Tudo tem um propósito. Por que você está aqui hoje? Porque alguém te convidou a estar aqui hoje? Porque o Senhor quer trazer cura mesmo sobre palavras que foram lançadas no seu coração. E essas palavras que ficaram no seu coração tem te impedido de apontar a bênção, de declarar a bênção, de contar a bênção e mostrar a bênção para aqueles que estão da sua casa e para você mesmo. Assim como a Bruna disse, quando a gente se arruma, a gente fica melhor, não fica, irmãs? Porque a gente, às vezes, quando está em casa, só vive de coque, só vive bagunçada e a gente não tem prazer mesmo. Né? A gente se olha, não se acha. E de vez em quando a gente se arruma e aí a gente se acha. E vê que Deus ele tem mais para nós. Amém? O Senhor tem mais do que você tem vivido hoje. Que o Senhor quer fazer muito mais. Amém, irmãs? Só que alguém precisa te falar isso e hoje estou falando para você. Que o Senhor ele tem muito mais para você. Que o Senhor te criou para um propósito. Que isso foi para um tempo como esse, para agora. O Senhor te fez para que você estivesse aqui para um propósito. E você precisa ter clareza desse propósito. Amém? E você que está aqui hoje, use a sua boca para também esclarecer o propósito do outro. O Senhor pode te usar. Agora, nós também podemos impedir o propósito do outro com os nossos lábios. E nós precisamos ter esse cuidado, que nós somos responsáveis. Amém, irmãs? Então, nós precisamos ter sabedoria no falar, porque a vida dos nossos filhos, a vida da nossa casa, da nossa família, também está na responsabilidade da nossa boca. E se nós estivermos alinhados com a vontade do Senhor, nós vamos declarar aquilo que o Senhor declara. Amém? E aí, diz assim, aquilo que eu quiser dar vida, eu declaro o que eu quero comer. Isso é um princípio. Então, para pensar todas as vezes que você estiver em alguma situação, seja de estresse ou não, o que eu vou declarar agora? É isso que eu quero que essa pessoa viva mesmo? É isso que eu quero viver? É isso que eu quero que seja de fato? Então, eu preciso pensar. Porque é um princípio espiritual. Porque se eu declarar da minha boca, declarar para a carne, da carne, eu vou ceifar ruína. Eu vou ceifar decadência, destruição. É isso que você quer mesmo? É isso que você quer mesmo para a pessoa que você está declarando? Que ela vá para o inferno? É isso mesmo que você quer? Você está consciente? Está consciente que eu quero que ela vá para o inferno, não quero saber mais, acabou para mim, essa pessoa é um lixo mesmo, ela é burra. É isso mesmo que você acha dela, que você quer que ela continue sendo burra? Desprezível?
É isso? Então nós precisamos saber o que eu estou falando, se é aquilo que eu quero mesmo. Porque se sair da minha boca para o espírito, se sair da minha boca para a carne, da carne, eu vou ceifar isso, ruim, naquilo que eu estou querendo. E nós queremos isso mesmo? Então, se da minha boca sair para o espírito, do espírito, nós vamos ceifar vida, saúde e abundância. E é um desafio na hora difícil você declarar para o espírito do espírito. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo isso, mas eu vou declarar o que o Senhor declara. Eu vou declarar o que a palavra declara. Eu vou mudar a realidade da qual eu estou vivendo, declarando aquilo que o Senhor na sua palavra declara. Vida, abundância, prosperidade, inteligência, revelação. Então nós precisamos olhar para o outro e falar, Senhor, dê revelação. Porque nós não convencemos pessoas. Sabia que a gente não convence ninguém? A gente pode brigar, a gente pode descer a casa, ou o lugar onde trabalhamos, ou qualquer situação. Nós não mudamos realidade. Nós não mudamos. Quem muda é o Espírito. Então eu declaro para o Espírito do Espírito. Mudança, vida, prosperidade, transformação. É isso que eu faço. Ninguém consegue amarrar ninguém e falar, agora você vai viver o que eu quero que você viva. Então agora você vai se converter, agora você vai investir, agora você vai orar. Não. Nós declaramos para o Espírito do Espírito vida. Que essa pessoa tenha experiência com o Senhor, que ela tenha vida, que ela tenha uma experiência poderosa que marque a vida dela inteira. Amém, irmãs? Usar essa ferramenta poderosa que nos foi dada pelo Senhor. Amém? Para levar vida para o Espírito do Espírito. Amém? Muitas de nós estamos aqui com muitas palavras de morte que carregamos há 40 anos, há 20 anos, 50 anos, aonde tem impedido que a gente viva o melhor do Senhor. Mas hoje, você que está aí sentada vai ser usada pelo Senhor para que essa palavra ela não tenha mais ação na vida dessa irmã. E que a partir de hoje você vai viver aquilo que o Senhor quer que você viva. Hoje nós iremos declarar para o Espírito do Espírito vida, prosperidade e inteligência. Amém, irmãs? Sabedoria, graça, discernimento do Senhor. E nós precisamos entender que aquilo que eu me comprometo comigo e com o outro, eu tenho que cumprir. Porque Deus procura pessoas assim. Isso nos mostra integridade. Então, aquilo que eu me comprometo, eu preciso cumprir, amém? Então, aquelas pessoas que falam, mas não cumprem. Eu vou fazer, mas não faço. Sempre tem uma palavra, eu vou, eu chego, eu vou pagar, eu não vou pagar. E nunca cumpre o que fala. Sempre tem um problema. É difícil você ver a águia ser rodeada de urubu. A águia, ela pode voar alto. Não pode? Ela voa com as suas próprias asas, ela vai nos altos céus lá, belezinha. O urubu, ele é oportunista. O que ele pega? Ele pega aqueles corrente de ar. Ele é oportunista, ele não voa alto, ele depende dessa corrente de ar, desse vácuo de ar, desse negócio que acontece. Já viram, gente? Trem lá e o urubu lá. Você vê a águia lá? Você vê a águia lá? Não, porque ela flui, ela vai, tal, né? E aí, o que acontece? Não dá para ser águia rodeada de urubu. Não é? Não dá. Ou você é águia ou você é urubu. Entendeu? Então, ou você manifesta o reino ou não. Isso quer dizer que às vezes é difícil a gente ser águia, manter a língua certinha no caminho quando a gente está rodeado de urubu. Não é? Você tenta ser crente, você tenta estar lá, tudo certo, limpinha como águia, voando no reino da glória. Mas sempre tem um urubu fedido que quer vir falar fofoca para você, sempre quer vir tirar sua paz, sempre quer vir causar, sempre quer vir feder o lugar, quer vir feder o ambiente. Então, quando você olhar para o céu de novo, você olha lá e vê se vê alguma águia perto de urubu.
Porque o urubu a gente vai ter que dar uma espantada. Ele serve para o reino animal, ele é ótimo, ele come carniça, ele ajuda aí na cadeia alimentar. Maravilhoso. Estou falando do animal. Agora, do ser humano, não, ser humano não. Mas da pessoa que manifesta esse espírito de urubu, que vem para tirar nossa paz e fica urubuzando mesmo, não é, gente? Não fica urubuzando? Ah, quer colher informação, porque a fulana falou. Às vezes você escapou o negócio, já virou confusão. No serviço, em casa, na família, geralmente família grande, né? Acaba tendo. Mas sempre tem alguém que manifesta o espírito de urubu. E você precisa repreender o espírito de urubu. Porque não dá para conviver. A águia com o urubu, eles comem coisas diferentes também, né? A águia come vivo e o urubu morto. É porque ele é oportunista. Então, cuidado com o tipo de pessoa que é oportunista. Aquela que só fica urubuzando para falar. Aquela falou, ela fez isso, trazendo confusão, contenda. Urubu, você vai sentir porque ele tem cheiro de quê? De carniça. Amém? Então, presta atenção. Toma cuidado. Expulsa os urubu. Não deixa ele trazer confusão. Porque, irmãs, nós devemos glorificar ao Senhor. E como eu disse sobre a pomba, ela é sensível. Então, na hora que vem a situação, ela faz o quê? Vai embora. Isso mesmo. Vai embora. E é assim que nós devemos ser perspicaz como a cobra. Eita, eu tô falando do reino animal. É por causa do Jardim do Éden. E simples como uma pomba. Então, ficar muito atenta. Então, nós não descansamos mesmo, irmãs. Enquanto nós estivermos aqui, nós não podemos descansar. Eva, na rateadinha que ela deu ali, a serpente já falou, estamos cá nós. Né? E nós não podemos permitir mais que a serpente fale a nossa ouvido e traga confusão. Nós não podemos permitir que a nossa boca seja usada para trazer morte. Nós precisamos ser sensíveis, seja em qualquer situação. Eu vim falar do fulano para você. Sabe que você fala, não quero ouvir. Não posso ouvir, eu não posso te ajudar. Eu posso orar por você. Você está magoado? Você está magoada? Eu vou orar por você. Você deve bloquear essa situação para ela não passar para frente. Então você precisa, eu vou orar. Não quero saber, porque eu não quero que o meu coração fique contaminado e que o seu continue. Então vamos resolver essa situação. Vamos resolver a situação? Com quem é? Espera aí que eu vou chamar a pessoa, vamos conversar, vamos arrumar, vamos deixar as coisas em panos limpos. Amém? Para que a situação não cresça. E aí comece a feder carniça. Porque nós não somos urubu, nós somos águia. Amém, irmãs? E nós estamos aqui para trazer vida. Nós estamos aqui para ser solucionadoras de problemas. Então, nós precisamos entender que eu preciso estar sensível sempre ao Espírito, para que a palavra, ela possa trazer o quê? Vida. Vida. Quando você perceber que vai sair morte, fecha a boca. E fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero falar, não quero fazer. E eu não estou falando aqui porque eu sou perfeita. Eu estou falando aqui porque o Senhor falou comigo primeiro. Porque nós vivemos nesse mundo e nós pensamos, e nós queremos falar, e nós queremos apontar, nós queremos ter razão, nós queremos ter a última palavra, nós queremos falar, eu avisei. Aí eu te faço uma pergunta, você prefere ter razão ou você prefere ser cheia do Espírito? O que você prefere? Cheia do Espírito. E a gente precisa ter isso de forma clara em nossa cabeça, porque na hora que a gente vai querer ter razão, porque isso é muito satisfatório, você ter razão e falar, eu avisei, eu não te disse, eu falei. É muito satisfatório. Eu te falei, não te falei? Daí você não me ouviu? E aí o que acontece? Traz confusão, a gente perde a unção, a graça, a presença do Espírito Santo, porque não adianta nada a gente ter razão. Não adianta nada.
Só serve para apontar o erro do outro e deixar o outro mal. Numa hora certa, a pessoa vai te procurar e ela vai falar: você tinha razão. Nossa, eu fiz várias vezes com o Ricardo. Eu falei: nossa, Ricardo, porque ele tem, né, gente, mas sensibilidade. Quantas vezes falei que não devia. E aí, eu te avisei, nunca vi o Ricardo fazer isso. Mas eu me lembro de várias vezes eu falar para ele: você avisou mesmo, né? E é ruim também você reconhecer que você errou. E não falo, tô fazendo há pouco tempo isso. Oh, meu Deus. Tô fazendo há pouco tempo, irmãs. Depois dos 40, acho que eu melhorei. Esperança. Mas tô te falando pra você fazer antes. Não precisa ser até 40. Não precisa sofrer até lá. Descubra antes. Vou ficar calada. E também não vou acusar. Eu vou esperar. Porque o Senhor vai me dar a oportunidade, a pessoa vai me procurar, você tinha razão. Se eu tivesse te ouvido, ou eu te ouvi, agora eu te ouvi. Não estou sofrendo tanto. Também é muito melhor. É muito melhor você ouvir, tomar a atitude certa e falar: nossa, não precisei passar por aquilo. Voei como águia, não fui oportunista, dei lugar ao Espírito, porque eu prefiro o Espírito do que ter. Então, quando você passar por essa situação, faça um julgamento rápido. Eu prefiro o quê? A presença do Espírito Santo ou ter razão? Aí você vai estar com raiva, prefiro ter razão. Aí você pensa: não, peraí, mais uma vez, porque eu ainda tô querendo ter razão. Outro dia, conversando mesmo com o Ricardo, ele falou: mas você não se arrepende? Eu falei: ainda não consigo. Eu ainda acho que eu tô certa. Gente, aí o Espírito Santo vem e trabalha, né? Devagar, porque o Espírito Santo nos conhece, sabe que se vir com tudo, aí a gente ainda resiste. Fala: não, eu ainda acho que o Senhor não entendeu. Porque o Senhor tem que trabalhar com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, porque a gente acha que tá certo, porque a gente acha que a gente é muito bom. E aí, essas situações de quebrantamento que o Senhor faz em nossa vida, isso também é triste, porque é bom a gente ouvir e viver o bom de Deus. E aí, a minha orientação para mim, para você, é que a gente prefira ter a presença. Prefira ter aquela sensação. Sabe aquela sensação que você fala: nossa, eu fui uma trouxa. Eu fiquei calada. É melhor. Porque na hora que você falar, você vai falar da carne. Para a carne, da carne. Então, sabe aquelas discussões que você tem lá no banheiro com você mesmo? Se eu tivesse falado isso, tinha dado isso, tinha falado, respondido isso, uma discussão com a pessoa virtual. Então, melhor você fazer até isso do que você discutir mesmo. Porque nós somos mulheres e nós preferimos a presença. E aí, ser positivo é louvar, é glorificar ao Senhor. Quando ao nosso redor, todos preferem ceder à murmuração, às queixas e a todo tipo de negativismo, nós fazemos ao contrário. Marcos, essa eu não coloquei, que é Eclesiastes. Tá aí? Aqui. Eclesiastes 5:7. Aquilo que me comprometo com minha boca, eu tenho que cumprir. Deus procura pessoas assim. Não era essa. Eu quero só o Eclesiastes 5. Eu achei que eu tinha colocado. Eu não coloquei esse. Guarda teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Então hoje, você está aqui para ouvir. Por mais que eu gostaria de ouvir a experiência de cada uma aqui, sobre o que aconteceu no momento que você falou demais ou que você se guardou. Gostaria muito de ouvir, porque nós aprendemos umas com as outras. Mas hoje você está aqui para ouvir. E aí diz isso: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se a ouvir
chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício. Então, você precisa preferir ouvir, porque é melhor do que ficar oferecendo sacrifícios. Amém? É melhor do que estar fazendo muitas coisas, se dispersando em tantas coisas. É melhor você ouvir. Então, ouça a palavra de Deus. Ouça mais as pessoas. E não ofereça tantos sacrifícios que nós vamos ter que pagar a conta depois. Amém? Precisamos falar o que é bom. Em Isaías 54 diz assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como eruditos. Então, irmãs, precisamos ser treinados a manter o nosso ouvido afinado. Ou seja, também precisamos ser como Tiago nos orienta, pronto para ouvir e tardio no... Então, eu ouço mais e falo, para que tanta opinião? Né? Por que eu tenho que dar tanta opinião? Por que você precisa entrar na casa de alguém, conversar com alguém e reparar nela? Olhe nos olhos. Olhe nos olhos, fale olhando nos olhos, prestando atenção no que a pessoa está te falando, ouvindo mais e falando menos. Por que eu preciso dar opinião sobre a casa do outro, a educação do outro, como funciona? Não preciso. Até porque aquilo que eu me intrometer, aquilo que eu me comprometer em falar, o que vai acontecer? A culpa é sua. Você falou. Você falou. Não. Nós precisamos falar para o Espírito do Espírito. Mas no momento que for, para eu o quê, irmãs? Para eu o quê? É o quê? Tá baixo. Eu falo no momento que eu devo falar. Se ninguém pediu sua opinião, cala sua boca. Por que você precisa falar? Irmã, na hora que você quer falar e não é hora de dar opinião, enfia uma bala dentro da sua boca. Passa um batom. Segura. Melhor tudo isso do que você dar opinião que ninguém te pediu. Por que tanta murmuração? Por que tanta falação? Por que tanta gritaria? Por que tanta maldição dentro de casa? Por quê? Por que tudo isso? Porque você falou demais. Então fale de menos. Escute demais. É alguma novidade isso que eu estou falando aqui? É alguma novidade? Não, a gente só não pratica, irmãs. Porque a gente quer estar certa, porque nós somos mulheres, nós estamos certas, nós temos razão, porque isso, porque aquilo. A mulher sábia edifica a sua casa. E para isso, muitas vezes é calada. E aí, nós precisamos, o texto diz que a gente precisa despertar o ouvido para ouvir como os eruditos, como os sábios. Então, vamos lá. Faça um teste. Imagina se você tivesse pensado antes de falar algo que te trouxe problema. Então, fecha seu olho aí. Pensa numa situação recente que te trouxe um problemão. Não lembra? Ah, Deus vai te lembrar. Você tinha ficado calada? Tinha, irmã? Diga sim ou não para eu ouvir. Então, eu fiz essa pergunta para mim. Eu falei, eu acho que ainda não. E aí, o que será que teria mudado se eu tivesse ficado calada? Tinha mudado alguma coisa? Então, quando o texto fala sobre ter dado palavra ao erudito, diz alguém a quem é ensinado a dizer boas palavras. Ou seja, alguém que foi ensinado a falar coisas boas. Então, talvez se você tivesse mudado sua atitude, tivesse ficado calada nessa situação, algumas coisas teriam tomado um rumo diferente. A gente pode até ficar pensando, poderia ter tomado esse caminho, ou esse, como o filme lá do... Meu nome, Rafa? Lá que tem as dimensões. Não. O filme aí, Doutor Estranho, ele vai em várias dimensões, aí quem sabe ali a gente poderia ter tentado, que ver, a gente gosta de ver, para ver como funciona.
Mas nós não temos essas habilidades aqui do mundo do cinema. A gente tem que viver a realidade. E para isso a gente precisa pensar antes para não precisar ficar repensando depois, né? E aí, será que teria mudado alguma coisa? Quando o texto fala sobre ter dado, palavra erudito diz isso que eu falei, alguém a quem é ensinado a dizer boas palavras. Então existem pessoas necessitadas de ouvir o que é bom em todo lugar, no mundo, na casa, na igreja, no trabalho, ou você mesmo hoje aqui precisa de uma palavra de encorajamento. Então nós precisamos aprender a declarar vida, a encorajar uns aos outros. Então, a alegria, ela não é encontrada em coisas, ela é encontrada em Cristo. Amém? Então, nós precisamos falar palavras no tempo devido e isso nos impedirá, o louvor pode subir, de enfraquecer as pessoas e nós mesmos. Então, não tem segredo, não tem palavra mágica, tem eu ter. Cadê o texto que eu quero ler? Não sei onde eu coloquei. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza come do seu fruto. Tem a ver com o que eu quero comer. Então eu preciso saber que eu estou aqui para um propósito, e é estar cheia da presença de Deus. Porque é inegável, quando alguém está cheio da presença de Deus, ela vai manifestar a presença de Deus na sua fala. Amém? Então eu queria que você ficasse de pé. Porque nós estamos hoje aqui para treinar, para sermos eruditas. Estamos sendo treinadas aqui para falar palavras boas. Amém? Palavras de edificação. É essa palavra que eu queria falar. Prontos para ouvir e tardios para o falar. Amém? Então, aonde quer que o Senhor tenha te colocado, você seja tardia para falar. Tardia para falar. Amém? E prontíssimas para ouvir. Então, vou ouvir. A sua língua coça, dá um jeito, enrola ela dentro da boca, mas não fale. Pense mais. Pense no que você quer edificar. E aí, amém, irmãs? Então, eu quero fazer primeiro essa oração. Essa oração para que o Senhor te dê sabedoria para você ser tardia no falar e pronta para ouvir.